Amados, queridos irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, a você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, toda a sua família, na paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz possa permanecer, habitar, continuar em nosso coração. Não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos e amados irmãos, minhas irmãs, em primeiro lugar, eu agradeço ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos é dada, porque se não fosse por Ele, por intermédio dele, de forma alguma estávamos aqui. Segundo, eu quero também agradecer a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Eu peço a você, que é ouvinte deste canal, você que está chegando pela primeira vez a este canal, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe. Amados irmãos e minhas irmãs, eu preciso falar nesta oportunidade sobre a vida de dois amigos que nunca se separaram, nunca se distanciaram dos outros quando ainda estavam em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estou falando da vida de um homem chamado Davi e Jonatas. Todos nós sabemos a trajetória desses dois homens, que de fato eram amigos de verdade. Amigos de verdade não se separam, não se distanciam. Amigo de verdade não dá as costas uns para os outros. Amigo deve ser fiel uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor, pois a palavra de Deus nos fala sobre a vida desses dois amigos. Todos nós sabemos que quando o rei Saul perde a chance, a oportunidade de reinar sobre Israel, Davi já teria sido ungido a rei. Porém, Davi foi muito perseguido pelo rei Saul. Saul tentou de todas as formas, de todo meio, tirar a vida de Davi. Porém, queridos, aquele a quem Deus escolhe, quem Deus tem um projeto, a quem Deus tem um plano, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Se Deus tem um projeto na sua vida, na minha vida, custe o que custar, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai cumprir com a sua palavra. A palavra de Deus, ela não cai em contradição. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus falou, está falado, aceite quem aceitar, discorde quem discordar, Deus vai cumprir, porque Ele é fiel com aquilo que promete. Louvado seja Deus para todo sempre. Porém, quando nós falamos dessas duas amizades, nós lembramos da história, da trajetória, da perseguição que Davi viveu por intermédio do rei Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Saul não conseguiu tirar a vida de Davi, porque Davi era o escolhido. Davi tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. Bora lá a história. Houve a perseguição contra o rei Saul. Saul morre juntamente com Jonatas, seu filho, porém, ainda restava uma semente do rei Saul.
Davi, quando assume o trono, o reinado, Davi procura saber se ainda existia alguém da família ou da casa de Saul para que ele pudesse usar de bondade, de misericórdia para com a vida desta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E alguém lembrou-se que ainda existia um filho de Jonatas. Porém, todos nós sabemos que quando houve a perseguição, que os dois foram mortos, a empregada de Jonathan, ou a ama de Mefibosete, tentou-se escapar da perseguição. Porém, tropeçou, o menino ainda era criança, e foi arremessado a criança dos braços da ama, acabou sendo atrofiado das duas pernas, dos dois pés, ficando inválido, sem poder se locomover, sem poder caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Davi assume o reinado, que Davi pergunta aos seus súditos se ainda existia alguém da casa de Saul com quem ele pudesse usar de bondade, existia um homem no reinado de Davi chamado Ziba. E Ziba se dirige ao rei e disse a ele: ainda resta um filho de Jonatas. Queridos, eu quero que você entenda que Davi sofreu muito com a morte de Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, como já lhe disse, amigo quando verdadeiramente amigo. Ele não precisa de um amigo só quando ele está na bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Amigo, quando verdadeiramente é amigo, ele sente a dor do amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Davi, com a morte de Jonatas, ele sofreu muito, porque Jonatas foi um braço direito de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Era Jonatas que dava as orientações a Davi quando seu pai procurava Davi para tirar-lhe a vida. Então eles formaram este laço de amizade. Louvado seja o nome do Senhor. Então informaram a Davi que ainda existia um filho de Jonathan, porém, o mensageiro que trouxe a mensagem a Davi, dizendo que ainda restava um filho de Jonathan, já foi descrevendo as impossibilidades de Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor. Querendo contrariar a vontade do rei. Querendo que o rei descartasse a Mefibosete. Quando Ziba traz a mensagem que Jonas era coxo de ambos os pés, em vez de Davi desprezá-lo, em vez de Davi deixar Mefibosete onde estava, isto comoveu ainda mais o coração de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi envia mensageiros para que encontrasse Mefibosete. E aonde Mefibosete morava? A Bíblia diz que Mefibosete morava em um local, em uma cidade chamada Lodebar, na terra de humilhação, na terra de desprezo, na terra de escravidão, na terra de humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Só que, queridos, Davi manda buscar Mefibosete em Lodebar. Eu quero, nesta oportunidade, abrir um parênteses nesta mensagem. Na terra da tua humilhação, será neste lugar onde Deus vai te exaltar, onde Deus vai te levantar. É de lá, da terra da humilhação, da terra da escravidão, que Deus vai mostrar diante de todos
que o projeto dele na sua vida ainda não se findou. É na terra do teu esquecimento. É na terra de onde ninguém imaginou que você seria capaz de sair, de dar a volta por cima. É de lá aonde Deus vai te levantar e mostrar para as nações que Ele ainda é Deus que opera milagres. Foram buscar Jonatas, Mefibosete, em Lodemar. E quando, já lhe disse, quando o mensageiro chega diante de Davi, ele relata, ele expressa, ele declara que Mefibosete era coxo de ambos os pés. Mesmo assim, Davi não desiste de mandar trazer Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor. Chega Mefibosete e quando adentra ao reinado, ao palácio, Mefibosete já foi se humilhando perante a Davi. Por isso, amados, é que a palavra de Deus ela nos diz que os humilhados Deus o exalta, mas os exaltados Deus o humilha. Quando Mefibosete chega para se prostrar diante de Davi, Davi não aceita reverência. Davi não aceita glória para si mesmo. Davi não recebe, louvado seja o nome do Senhor, aquele momento Davi não aceita que Mefibosete fizesse tudo isso. Louvado seja Deus para tudo sempre. Moral da história, queridos. A Bíblia diz que Davi manda preparar um grande banquete para receber Mefibosete na sua mesa. Davi manda preparar uma mesa com todas as iguarias. E quando os dois estão reunidos ali, Davi começa a conversar com Mefibosete e mostrar a ele que tudo aquilo que pertencia ao seu pai, o seu avô, a partir daquele momento, Mefibosete estaria tomando posse. E eu quero abrir um outro parênteses aqui. Nunca queira para a sua vida o que é do inimigo. O que é do teu inimigo nunca vai servir para você. Nunca vai ser bênção na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não aceite. Você sabe porque hoje tem muita gente caído, distanciado dos caminhos do Senhor? É porque aceitaram as propostas do inimigo. É porque não disseram não aquilo que o inimigo lhe ofertou. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, quando assume o reino, ele faz uma limpeza geral. Queridos, não dá para permanecer. Isso aqui eu já disse em outras vezes e volto a repetir, não dá para permanecer na presença de Deus com as coisas velhas depositadas dentro de nós. Não dá para continuar na presença de Deus dessa forma. Com as coisas velhas dentro de nós, não tem como o ser humano permanecer na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que as coisas velhas em nossa vida ficaram para trás. Não tem como conviver na presença de Deus ainda sendo uma velha criatura. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Davi fez uma limpeza no palácio, onde reinava antigamente o rei Saul. E ele começa a mostrar
para Mefibosete: tudo isso aqui que pertencia ao teu avô, o teu pai, tudo isso agora é teu. Louvado seja o nome do Senhor. Mefibosete começa a argumentar diante de Davi. Começa a dizer a Davi como o Senhor deve se preocupar com a vida de um cão morto como eu. Está na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou merecedor de tantas honrarias. Imagine o Mefibosete conversando com Davi. Eu não sou digno, não mereço tantas honrarias. Louvado seja Deus. É aí que entra a misericórdia de Deus, irmão. Aí é que entra a bondade de Deus. É quando o ser humano se humilha na presença de Deus. Davi devolveu a Mefibosete tudo que era seu, tudo que lhe pertencia. E ainda disse a Ziba: tu agora vai tomar conta deste homem. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, imagino, dizendo para Mefibosete: dá Deus a Lodebar, porque aquele lugar não te pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele lugar não é para ti. Quantas pessoas hoje, queridos, estão na mesma condição de Mefibosete, apegados a Lodebar, não têm uma atitude de sair de Lodebar, querem viver na escravidão do pecado, querem viver sendo humilhado, louvado seja o nome do Senhor, querem viver desprezado, mas não tomam uma atitude, não tomam uma decisão na sua vida. Louvado seja Deus para todo sempre. Davi chega para Mefibosete: Lodebar nunca mais. Eu estou fazendo isso aqui, Mefibosete, por amor do teu pai. Eu e teu pai éramos amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós éramos amigos. Então, Mefibosete, a partir de hoje, a partir de agora, você vai conviver em Jerusalém. Lodebar na sua vida, nunca mais. Louvado seja Deus. Quando nós esquadriamos todo este versículo, esse capítulo, perdão, quando nós analisamos todo este capítulo, nós entendemos, nós compreendemos, louvado seja o nome do Senhor, que Mefibosete estava em Lodebar. Porém, Lodebar nunca esteve dentro de Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo de Mefibosete estava em Lodebar, porém, a cabeça de Mefibosete estava em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. O que você está querendo dizer, irmão Lucivaldo? Eu estou querendo dizer que o teu corpo hoje pode estar em Lodebar, na terra de humilhação, na terra de escravidão, na terra de rejeição. Porém, a tua cabeça é para estar em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz, queridos, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Mefibosete estava de fato em Lodebar. Mas Lodebar não estava na vida de Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz no versículo de número 13, você pode ler com atenção,
Você pode ler com bastante atenção. Quando nós chegamos, fazemos um apanhado de todo este capítulo, e quando nós nos deparamos no versículo de número 13, que é o versículo-chave da nossa meditação, nesta oportunidade, a Bíblia diz que Mefibosete morou em Jerusalém. Comia para sempre à mesa do rei. Só que tinha um porém. Mefibosete continuou sendo coxo de ambos os pés. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir mais um parênteses nesta oportunidade, nesta mensagem. Muitas pessoas não conseguem tomar uma decisão na vida. Muitas pessoas não conseguem tomar atitudes na vida. Muitas pessoas não conseguem dar um passo para prosperar na vida. Por quê? Porque o adversário está dia e noite acusando a sua deficiência, o que ele já cometeu, o que ele já praticou. Quantas pessoas não conseguem permanecer de pé na presença de Deus? Por quê, irmão? Porque o adversário é 24 horas cochichando no ouvido dele. No ouvido dele. Para que ele nunca se levante. Só que diante desta mensagem, desta breve mensagem, eu quero dizer para você nesta oportunidade: o teu inimigo não vai conseguir te parar. Mesmo que hoje você esteja com uma grande deficiência, sem poder se levantar, sem poder andar, mas a qualquer momento, o Senhor irá enviar alguém, nem que tenha que te carregar no colo, trazer nos braços, mas a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você está vivendo na condição hoje de Mefibosete. Os dias da tua habitação em Lodebar está se findando. Os dias da tua habitação em Lodebar está se findando. Custe o que custar. Demore o tempo que demorar. Aconteça o que acontecer na sua vida. Jerusalém te aguarda. Jerusalém te espera. A mesa do rei está preparada. A mesa do rei está posta para te servir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu quero neste momento deixar esta mensagem para você. A você que acha que a tua vida está acabada, que não tem mais solução, eu quero dizer para você: Jerusalém te espera, te aguarda. A mesa do rei está preparada. Os funcionários estão apostos a te servir. Fique com esta breve e rápida meditação. Eu peço encarecidamente mais uma vez a você que deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações. O nosso propósito, o nosso objetivo é para que outras pessoas sejam alcançadas pela mensagem da palavra de Deus. Por isso, compartilhe no grupo da sua igreja,
Divida estas mensagens com seus amigos para que outras pessoas sejam abençoadas. Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Jesus Cristo. Amém.